paz do Senhor, profeta. Quinta-feira, Deus me deu um sonho espiritual de cunho simbólico sobre a fúria dos demônios contra a igreja do Senhor. E o Senhor me mostrou o que os líderes da igreja, os profetas, presbíteros, ministros e pastores precisam fazer para que o rebanho do Senhor seja poupado nesta última hora. No sonho de Deus, eu me vi de pé dentro da casa de oração, cuidando das ovelhas do Senhor. E junto comigo estavam os crentes congregados. Todavia, quando era para eles estarem orando a Deus, clamando ao Senhor, eles estavam conversando entre si assuntos triviais. E de repente, no sonho de Deus, quando eu olhei para a porta fechada da casa de oração, eu vi que de fora tinha alguém forçando a porta para abri-la, para entrar. E naquela hora eu corri e, colocando força, eu empurrei a porta que eles estavam abrindo e eu a fechei. Mas a força que era colocada sobre a porta do lado de fora era sobrenatural. Daí percebi que não se tratava de homens, mas sim de demônios. E eram 3, como bandidos, assassinos. E no sonho de Deus, eles colocavam toda a força deles contra mim para abrir a porta e entrar. E no sonho de Deus, o Espírito Santo me dava uma força extra-humana, como ele dava para Sansão, o juiz de Israel. E eu fechava a porta quando eles estavam tentando abri-la. E eu já estava no sonho uns 5 minutos nessa luta. E eles não falavam nada, só faziam força. E eram 3 demônios. 3 sombras negras, muito fortes. E depois de 5 minutos lutando contra os demônios, para eles não conseguirem abrir a porta e entrar, eu comecei a me cansar. Daí, os crentes que estavam na igreja conversando me viram batalhando pela igreja, pelo povo do Senhor. E eles pararam de conversar e ficaram me observando. Daí eu disse para uma irmã: liga para a polícia e pede uma viatura, porque eu não vou aguentar por muito tempo. Porque eu queria, no sonho de Deus, passar a chave na porta, mas quando eu tirava uma mão da porta para passar a chave, eles me venciam na força e a porta começava
a se abrir com a força deles. Então eu tinha que tirar a mão da chave e com as duas mãos empurrar novamente a porta para fechá-la. E eu já estava há 5 minutos nessa luta. Eu estava me cansando. Então eu disse para aquela irmã: chama a polícia. Pede reforço, uma viatura aqui, para a polícia prender esses bandidos. Senão eles vão entrar aqui e eles vão matar a todos e vão nos roubar. Porque Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para dar vida e vida em abundância. O Nazareno. E pelo Espírito ele estava comigo, me dando força extra-humana. Mas eu estava me cansando como homem. Daí naquela hora, aquela irmã pegou o celular e ligou para a polícia. Mas na hora eu pensei assim: até chegar a viatura, eu perdi as forças, eles vão entrar e vão nos matar. Daí eu pensei assim: não posso esperar, então eu vou pedir socorro. E no sonho eu comecei a clamar, a gritar, pedindo socorro. E eu gritava: socorro, socorro, nos ajudem, polícia, polícia, chame a polícia. E eu pedia socorro, bem alto. E daí nesse momento, quando eu estava clamando, pedindo socorro, gritando bem alto, com as duas mãos na porta, porque várias vezes eu tentei passar a chave na porta e eu não conseguia, porque quando eu tinha que tirar uma das mãos da porta, eles me venciam na força. Daí no sonho de Deus, quando isso aconteceu, quando eu estava clamando, porque eu vi que eu não podia esperar até vir uma viatura da Polícia Militar, então eu clamei bem alto, pedindo socorro, pedindo ajuda. Daí nesse momento o sonho terminou, me acordei, e na hora que eu acordei, o Espírito Santo me deu a interpretação desse sonho espiritual, que é de cunho simbólico. Daí eu entendi o que está acontecendo na nossa congregação, na igreja brasileira e na igreja mundial. O que significa esse sonho? Significa que Satanás enviou demônios para tentar entrar nas igrejas através da aceitação e prática do pecado voluntário nas igrejas por parte da liderança, dos obreiros, dos pastores, dos ministros e profetas, aceitando a igreja congregar, tomar a Santa Ceia em pecado. Então, no sonho de Deus, o Senhor me mostrou que eu estava lutando pela salvação do rebanho, fechando a porta, mantendo a porta fechada. E eles forçavam a porta pelo lado de fora para tentar entrar através do pecado, para matar espiritualmente o rebanho do Senhor. Eu, como pastor que sou, pela misericórdia de Deus, eu estava protegendo o rebanho do Senhor. Todavia, quando eu estava na porta, com a ajuda do Espírito Santo, protegendo o povo de Deus que estava dentro da casa de oração, quando era para a igreja estar orando comigo, eles estavam conversando entre si, como as 5 virgens loucas, sem sabedoria, sem prudência, sem juízo.
porque as 5 virgens prudentes são aquelas que estão orando no momento que devem orar. Estão vigiando, orando e obedecendo a palavra de Deus, ajudando a liderança com a porta fechada para o inimigo através da obediência. E no sonho de Deus, eu queria passar a chave na porta, ou seja, trancá-la. A chave simboliza trancar a porta através da obediência irrepreensível, como a igreja de Filadélfia, e a chave simboliza fechar a igreja para o ministério da oração e do jejum. Para a igreja orar comigo, com o corpo de obreiros, sem cessar. Mas eu não conseguia, porque quando eu tinha que tirar uma das mãos da porta para passar a chave, os demônios forçavam a porta e eu tinha que tirar a mão da chave, não conseguia dar as 2 voltas, e para eles não entrarem eu tinha que colocar força novamente na porta com as 2 mãos, com toda a força dos meus braços. E nessa luta, depois de 5 minutos, eu já estava me cansando, porque eram 3 demônios muito fortes. E eles não falavam nada, só faziam força. Eram demônios de força. E no sonho de Deus, quando eu vi que eu não conseguia passar a chave na porta por causa da força deles, e também porque eu não estava conseguindo manter a porta fechada sem me cansar por muito tempo, então eu pedi para uma irmã obreira chamar a polícia, uma viatura. A polícia simboliza o reino de Deus, simboliza a divindade, ou seja, a lei, o próprio Deus. E a gente sabe que o telefone do céu é a oração. Então, simbolicamente, eu disse para ela orar a Deus em favor do pastor e da igreja, para os demônios não conseguirem entrar na igreja, porque os obreiros, a igreja tem que orar pelo pastor, porque um pastor não faz nada sozinho. E no sonho de Deus, ela pegou o telefone e discou para o 190, que simboliza a lei de Deus, a justiça, o próprio Deus. Simbolicamente, ela começou a orar. E naquele momento eu pensei assim, até chegar a viatura, ou seja, até Deus responder a oração dela, no tempo dele, no Kairos, eu pensei assim, ó, ela está orando no tempo do homem, o ser humano Cronos. E se Deus resolver responder ela no Kairos dele e demorar, eu pensei assim, eu vou ser prudente, não vou esperar até Deus mandar reforço, uma viatura com os anjos. Eu vou clamar. E eu comecei a gritar, pedindo socorro. É o clamor da liderança, do profeta, do pastor, do bispo, do presbítero, do obreiro, do pregador, da liderança da igreja, daqueles que o Senhor chamou e ungiu para ensinar, para pregar, para arrebanhar as ovelhas de Emanuel, do Senhor Jesus Cristo. Então no sonho de Deus eu comecei a clamar, pedindo socorro. E o clamor de pedir socorro simboliza o clamor da última hora dos homens de Deus. Simboliza o clamor da meia-noite, da parábola das 10 virgens.
Então no sonho eu comecei a clamar, pedindo socorro. Mas isso aí é simbólico, eu não estava pedindo socorro para o homem, mas sim para o Pai das Luzes, para ele enviar socorro. E daí eu acordei. E o Senhor me deu a interpretação de sonho. E foi isso que eu fiz ontem, no culto de domingo na igreja. Eu dobrei o joelho e orei com afinco, com essa obreira que está do meu lado, que é a diaconisa Nadier, minha esposa. E quando eu pedi socorro para o Senhor me avivou, abriu o céu e o Senhor me respondeu. E daí a igreja orou comigo. E o Senhor nos deu a vitória. Todavia, nós vamos reforçar a oração, a consagração, porque o Senhor mostrou para mim que os demônios queriam entrar na nossa igreja através do pecado, dos carnais, dos rebeldes, e pelo fato também da aceitação do pastor hoje da igreja aceitar por amor, misericórdia, e também por pensar assim, com paciência. Agora as pessoas congregando, eles vão deixar o pecado, mas isso é antibíblico. Tem que ter primeiro arrependimento e conserto pela renúncia, porque aceitar pessoas em pecado na comunhão implica no corpo de Cristo peso espiritual, reprovação, esfriamento e indignação divina sobre o líder, o corpo de obreiros e a membresia. Então, no sonho de Deus, o Senhor mostrou para mim o que está acontecendo. A igreja que é de Deus, hoje na igreja não aceita o pecado, ele está na porta, fechando a porta. Mas a igreja que é de Deus, a porta aberta, os demônios já entraram e a igreja virou uma Babilônia, ou seja, é a meretriz, uma igreja apostatada. E o Senhor mostrou para mim o que está acontecendo, não generalizando. Os pastores que têm o Espírito Santo estão na porta, na luta contra o inimigo pelo rebanho. Mas os mercenários perderam a batalha, já abriram a porta e já foram todos dominados pelos demônios, com espíritos religiosos, de ganância, cobiça, hipocrisia e assim por diante. E Deus vai cobrar dessa liderança rebelde, que se prostituiu com os demônios, por amor do mundo e o que nele há. Como diz a Bíblia, fazendo negócio da igreja, fazendo negócio de vós. Mas graças a Deus, o Senhor nos deu a vitória e nós vamos continuar com a porta fechada para o pecado, por amor do Senhor Jesus Cristo e santidade, e por amor da noiva do Cordeiro. E foi esse o sonho de aviso que o Senhor me deu. Sonho de batalha espiritual, nos dando diretrizes do que devemos fazer. Porque se a liderança não clamar, o rebanho também não vai clamar. A igreja é o que o líder é. Se o líder não gostar de oração, de doutrina, de profecia, de exortação, de jejum, muito menos vai gostar os liderados. A igreja é o que o líder é. Então, como a gente imita nosso líder, que é o Mashiach, o Senhor Jesus, então a igreja também vai nos imitar, como Paulo disse. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, assim como eu sou de Cristo. Então, se nós imitar a Jesus até o fim, eles vão nos imitar. E quem
tem o Espírito Santo, vai ter parte do arrebatamento. Quem for rebelde vai ficar de fora do rapto da noiva. E foi isso que Deus mostrou. Agora nós vamos orar, consagrar, para nós passar a chave na porta e proteger a fortaleza, guardar a fortaleza, que é o nosso coração, congregando. E vai ser uma bênção, sabendo que lutas teremos até o último momento, antes do arrebatamento, como Deus mostrou para mim há uns anos atrás, sobre o avivamento final das 5 virgens prudentes. Então, o Senhor convoca os seus líderes, profetas, pregadores, mestres, obreiros, soldados, para o clamor da última hora, para o clamor da meia-noite, que vai despertar a igreja que está dormindo, que quando era para estar clamando, está conversando com o seu próximo, sendo que não é tempo de ficar conversando dentro da igreja acerca de tantas coisas. É tempo da igreja clamar, buscar azeite no clamor, para estar preparada a noiva para o arrebatamento. Que Deus te abençoe, profeta. Pode compartilhar essa revelação que o Espírito Santo me deu em sonho, porque ela é geral, é para toda a comunidade cristã mundial Maranata que crê na atualidade dos dons do Espírito. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Maranata.